Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao retorno do Quem Pode, Amanda. Não, não, não. Não é assim que você faz sua introdução. Ué, como é então? Povo! Ah, é verdade. Na temporada anterior, a nossa entrada era Fala, meu povo! Então, vamos lembrar isso com muito carinho. Então, vamos começar dessa forma que a gente gosta de se comunicar, que é uma forma indireta, calorosa. Então, fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Quem Pode, Amanda. Estamos iniciando uma nova série dedicada a temas assim que vão transformar a vida, vão agregar muito no conhecimento técnico, teórico, no conhecimento geral, no conhecimento do seu trabalho. Se você é empreendedor, se você também é CLT, fica aqui que essa temporada a gente tem diversos episódios incríveis com temas assim extremamente relevantes que vai fazer diferença, né? Nós vamos falar muito sobre as mulheres no offshore, nós vamos trazer sobre o sistema tributário, né? A reforma tributária que está tendo totalmente assim esse ano, uma série de questionamentos, como vai ficar isso? A gente vai ter um episódio exclusivo para isso. Vamos falar da questão trabalhista no âmbito brasileiro, né? Como que funciona as leis trabalhistas, o que mudou, o que teve de alteração, o que a gente tem de segurança jurídica ou de insegurança jurídica. Vamos falar de NR1. Gente, tem muita coisa. Vamos falar, obviamente, de liderança feminina. Vamos falar de empreendedorismo. Então, tem muita coisa para que você possa assistir e agregar no seu conhecimento. Hoje, por exemplo, eu estou com um tema lindo, que eu adoro falar, e com uma pessoa maravilhosa, que, assim, extremamente especialista. E eu falo isso, assim, com muita gratidão dela ter aceitado esse convite, porque além de uma amiga pessoal, é uma excelente profissional. Hoje está aqui comigo a Fabiane Ximenes, né, advogada trabalhista, membro do Conselho de Advocacia Trabalhista, né, no estado do Rio de Janeiro. Então, gente, eu quero perguntar tudo, entendeu? Porque só assim para a gente poder questionar, saber, transmitir para o pessoal, né, as coisas, inclusive para os funcionários CLT. Então, Sim. eu quero te agradecer muito, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui mais uma vez. A casa já é sua, você pode entrar à vontade e sempre as portas vão estar abertas. Eu estou muito feliz de te receber aqui de novo. Eu é que estou bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, né. Eu é que tenho que agradecer imensamente o convite, você dá essa possibilidade para nós profissionais, né, difundirmos, todas essas nosso conhecimento, né, que faz parte do dia a dia de todo mundo, e te admiro como uma grande empresária, uma inspiração que eu acho que é para todas nós que estamos aqui na luta do mercado de trabalho. Eu fico muito feliz mesmo, assim, gente, porque falar de você, Fabi, e, gente, eu já vou logo falar que eu não vou ficar aqui numa coisa de cordial de Fabiane Ximenes, né? Porque o currículo dela, vocês podem ter certeza que é extremamente extenso e lindo de se ver, né? A bicha realmente é retada, mas é falar de uma pessoa humana, é falar de uma pessoa amiga, é falar de uma pessoa profissional. E eu fico muito feliz de ter você, né? Porque a gente poder beber da fonte, né? Beber de quem sabe falar do tema, de quem sabe discursar muito bem. E você, como membro, né, do Conselho Regional, Da né, comissão da comissão, do perdão, direito do trabalho do direito do trabalho no autônomo do Estado, né, Rio. no Rio, Sim. você tá lá o tempo todo sabendo ali o Sim, que está sim. fomentando, né, de Sim, coisas novas, né, sim. como que anda ali o judiciário, o entendimento do judiciário. Então isso para nós é muito bacana. Então, e você é de casa, você já sabe que o podcast é extremamente um bate-papo, é informal, Sim. é muito a casa é nossa, né? Não é a casa da mãe Joana, porque é uma bagunça, mas tem controle na bagunça, né? Tem organização na bagunça, mas a gente
É esse bate-papo, essa troca Sim, gostosa que a sim. gente gosta de E fazer. acho que vamos rasgar um pouco de seda, né, porque enquanto empresária e com a escuta totalmente aberta, a gente também pode ver o nosso resultado, o resultado do nosso trabalho, que é utilizado até como case para outras empresas, né. Uhum. Porque a função do advogado muitas vezes não é só o contencioso, né, pegou fogo, eu vou lá resolver. Não, ela está muito antes do contencioso, na prevenção. Então nós orientamos e o empresário pode seguir ou não, Sim. mas cabe a nós alertar quanto aos riscos, a insegurança jurídica que a gente vive em muitos aspectos, as leis que já foram normatizadas e muita gente não sabe, continua pagando mais caro na justiça por não saber, né. Uhum. Então é muito importante esse espaço que você está nos oferecendo aqui para poder realmente partir, né, dar informação com o que está acontecendo hoje do dia a dia, né, que nós estamos muito no front, como a gente fala, né, da O justiça. objetivo, Fabi, quando eu montei o pod, né, era justamente trazer ali um bate-papo e continua sendo o mesmo objetivo, de você trazer bate-papo e trazer informação, né, tanto Sim. para os empresários Quanto quanto para para os os CLTs, né. empregados, as relações trabalhistas do empregado, do empregador. E a gente trazer assuntos que está acontecendo no nosso mercado, Sim, né. Então, é um pod voltado para isso, então tem pessoas incríveis, inclusive nessa sim. temporada como você. E começando a falar de você, eu quero saber quem é Fabiane Ximenes, antes da gente começar qualquer papo, né. Eu quero que agora que você conte um pouquinho para o pessoal qual é o seu currículo, como que você foi parar na advocacia, como que isso tudo aconteceu, como que isso se deu para virar um escritório, né. É. Então, eu comecei, né, com 20 anos eu me formei em educação física pela UFRJ, exerci a atividade e decidi explorar o mundo um pouco lá fora, viajei para os Estados Unidos, morei lá. Voltei para o Brasil, o meu irmão já era advogado nessa época, né, já exercia muita atividade. Eu tive uma dificuldade de me reinserir no mercado de trabalho, na área de educação física, eu comecei a ficar muito desanimada com a profissão, e ele falou: "Vem assistir umas audiências comigo, vamos ver, você vai gostar". E aí eu fui. E aí eu costumo dizer que foi onde o direito me abraçou, né. Eu me apaixonei pela profissão. Esse ano faz 10 anos que eu me formei, então eu fiz uma transição de carreira, né, com um pouco mais de idade após 30 anos, que eu acho que a gente tem o direito, né, de Claro. mudar, e ver que novos horizontes existem, que eu posso seguir, né, novos horizontes. E aí eu tô aí há 10 anos exercendo a minha área, né. Eu comecei com a área tributária e depois caí na trabalhista forte, porque era o que estava me demandando muita atenção e trabalho, junto com meu irmão, e faço algumas coisas da área civil também, né, e atuo no direito internacional privado, com brasileiros que vivem fora do país e que têm alguns problemas aqui jurídicos para resolver. É, meus amores, eu falei para vocês que a coisa era extensa e que a coisa era incrível, né. A bicha não trabalha só no Brasil não, meu amor, ela trabalha em ponte aérea, entendeu. Ela trabalha São Sim, Paulo, Brasília, Estados Unidos, fora do país e a sim, coisa vai sim. assim, ó. É, vai pulverizando, né. E você falou muito bem no início da sua fala, né, que as leis do Brasil trabalhistas são muito específicas, né, porque nenhum Uhum. outro país tem uma lei tão protetiva com o trabalhador, para Sim. garantir, né, os direitos que ele tem, conquistou no mercado de trabalho. É, as leis brasileiras é muito específica realmente Sim, do nosso país, né, porque sim, se a gente for olhar para os outros sim. países não tem, É. uma lei assim igual você está A dizendo, né. CLT, por exemplo, é uma lei, né, que só tem mesmo no Brasil. A gente, por exemplo, nos Estados Unidos não tem a Justiça do Trabalho, não existe. Uhum. Né, aqui tem a justiça só para tratar das relações dos empregados com os seus empregadores. É, nos Estados Unidos, trabalhou, ganhou, né, ganha por Isso. hora. Ganha por hora, qualquer problema, acidente de trabalho é na área civil mesmo. Uhum. E Fábio, como que se deu aí a abertura do escritório com o seu irmão? Porque hoje então, pelo que eu estou entendendo, vocês têm um escritório juntos, Sim, e sim, que ele fazem atuação em todas essas áreas. isso, isso. Ele tem um escritório, né, que ele já tinha e ainda permanece até Aham. hoje.
E eu abri um separado dele inicialmente, mas depois da Covid, meu escritório ficava no Rio, no centro do Rio. Eu moro em Niterói já há bastante tempo. E eu vi a necessidade de vir para o Rio. Ele ficou muito doente na Covid. E aí viramos uma chave. Pô, acho que está na hora da gente se juntar e abrir um escritório aqui em Niterói. Nossos clientes eram muito mais do Rio de Janeiro, né? E tudo, mas todo mundo ficou falando, vocês são loucos, já abriram um escritório em Niterói. E assim, o escritório, assim, É porque perto do Rio de Janeiro, Niterói é província. É tipo assim, é. como que vocês vão sair do Rio? Para as pessoas de outros estados que estão vendo o podcast, né? O Niterói é uma cidade bem pequena perto do Rio, né? Então as pessoas não viam muita possibilidades. E foi o contrário. Nós conseguimos realmente firmar, crescemos, né? Tivemos que ter outra sala. A gente está aumentando a nossa equipe, a gente está conseguindo fazer um excelente trabalho. Até na Câmara dos Vereadores, o Leonardo foi condecorado pelo trabalho que ele anda fazendo em Niterói, com as empresas. E aí a gente tem ficado muito feliz com os nossos resultados aqui. E aí então, não abandonamos o Rio, né? Está Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Estados Unidos, precisores de advogado, porque a nossa equipe também conta com outros especialistas, né? Da área civil, empresarial. Eu sei um pouquinho mais, gente, assim, dos bastidores, porque inclusive eles são os meus advogados, né? Então, não fazendo propaganda, mas já fazendo propaganda, eles são advogados das minhas empresas, né? E pessoal, enfim, né? A gente tem uma relação de confiança, né? Justamente por conta do resultado do trabalho, né? Porque a gente vê resultado, a gente quer as pessoas boas do nosso lado, né? Então eu sei que eles estão atuando aí, tem uma estrutura grande de escritório, estão em Brasília, estão em São Paulo, estão em tudo quanto é lugar. Quando você vai ver, a Fabiane está no não sei aonde, Leonardo está não sei aonde, daqui a pouco eu falo, vocês só não me largam, hein? Não, impossível. Porque é muita saída. E, gente, começando um pouquinho agora a falar do nosso tema, né, que é aí as mudanças e as atualizações, né, nesse âmbito trabalhista, a gente teve uma grande novidade esse ano, que são em relação aos atestados médicos, né? E eu queria saber, né, de você, o que isso mudou, atualizou, quais são as relações, né, dos atestados médicos, do funcionário com a empresa, como que se dá? Então, há muito tempo, né, tanto na Justiça do Trabalho quanto dentro do âmbito das empresas, é muito recorrente atestado médico falso, né? As empresas recebiam aquele atestado, desconfiavam que tinha algum tipo de fraude, que aquele funcionário estava se utilizando para ter dias de férias ou dias de descanso, utilizando-se, né, de forma fraudulenta um atestado médico. E aumentou consideravelmente ao ponto das empresas, para se buscar a veracidade desse atestado, tinham que ir lá na unidade hospitalar ou na clínica, fazer um requerimento, esperar 48 horas ou até mais, para ver se era verdadeiro ou não, né? E aplicar advertência, suspensão e até mesmo uma demissão por justa causa desse funcionário. Então, o Conselho Federal de Medicina criou uma plataforma chamada Atesta FCM. Não, Vou pedir pro pessoal da produção colocar aqui. CFM, Atesta CFM. Tem um site. Colocar aqui para o pessoal. Isso. Então, os médicos agora vão dar o atestado médico pelo Atesta CFM. Ou seja, ali vai ter um QR Code, onde se vai. Quando o funcionário entregar o atestado para o seu empregador, ele vai poder já online ver se a veracidade, constar a veracidade desse atestado ou não. Entendeu? Mas aí surgem várias dúvidas, né? Mas, por exemplo, Fabiane, meu médico ainda não está fazendo as emissões, né, desses atestados pela plataforma. Está só dando papel com carimbo. Ainda a empresa vai se negar a receber? Não. A empresa que a gente dá orientação é que não negue esse atestado.
né? Continue Ele aceitando, ele continua, continua o Conselho válido. Federal de Medicina não liquidou ele, não Uhum. continua sendo válido, né? E aí cabe ao empregador, em caso de desconfiança, verificar se é falso ou verdadeiro aquele atestado, né? Mas era assim, Então, desde sempre, os empregadores poderiam verificar a desde veracidade. sempre, sim. Desde o dia 5 de março, hoje agora a possibilidade de você verificar Online. na mesma hora. Mas desde sempre a gente poderia ir na clínica, ao hospital, fazer o Exatamente. requerimento e verificar. Existe alguma regra? Eu posso verificar todo e qualquer atestado? Ou eu tenho uma regra específica para poder pedir, solicitar isso? Você pode verificar qualquer atestado. Qualquer atestado. Qualquer atestado. De forma digital, você mesmo vai conferir de forma online, né? E se ainda for aquele de cartelinha, que o médico carimba, você tem que realmente fazer o requerimento na unidade em que a pessoa foi atendida. Gente, e a gente vê muito isso acontecer, né? Para quem está no dia a dia de uma empresa, na frente do operacional, recebe realmente vários atestados falsos, né? Muito, e isso Assim, custa muito caro, né, muito caro para a empresa. pra empresa, porque E assim, além de ser muito caro para a empresa, quando isso acontece, eu acho que vai para além do valor monetário do dia ou 2 dias que o funcionário, eh, deixou de trabalhar. Eu acho que fala aí do quanto que esse funcionário tem de caráter ou não tem, o quanto tem de parceria com a empresa ou não tem, porque se ele é capaz de colocar um atestado médico falso, ele vai ser capaz de mais o quê? exatamente, quebra o principal vínculo da relação, que é a confiança. Exatamente. Né, toda relação, seja ela dentro do trabalho ou fora, qualquer relação de amizade, de trabalho, com seu médico, com seus filhos, com qualquer pessoa, é a confiança. Então você já quebra a confiança daquele contrato que você tem com a pessoa que está prestando o serviço para você, né. Aí as pessoas falam: "Ah, eu sou obrigada a colocar agora o CID, que é o Código Internacional da Doença". Não, o empregado não precisa colocar o CID, nem o médico quebrar o sigilo entre o paciente e ele, se o empregado não quiser dizer qual a doença que ele tem, Uhum. né. Então isso ainda não. O que me gera dúvida, Fabi, porque veja bem, isso de fato é sigiloso, né, eu enquanto psicóloga sei muito bem disso, mas, por exemplo, na plataforma do e-social, quando você vai emitir um CAT, né, que seria, a questão de acidente de trabalho, né, para quem não sabe o que que é um CAT, eh teve um acidente de trabalho, seja ele grave ou não, com afastamento ou não, você tem que emitir esse CAT. Sim, sim. Então você vai emitir esse CAT, você precisa do CID. Sim. Então, aí normalmente ele acontece no ambiente de trabalho, né, e normalmente ou no casa trabalho, no percurso desse trabalhador até o trabalho. Porque se ele está em casa e sofre um acidente, aí ele vai realmente ter que ter um atestado médico de afastamento da empresa, mas não foi um acidente de trabalho. O CAT, o nome já até diz, Comunicação do Acidente de Trabalho, Uhum. entende? Então já está meio que explícito aquele Que problema. aquele acidente aconteceu dentro da empresa ou no Exato. percurso para Isso. considerar acidente de trabalho. Exatamente. E aí, sendo nesse caso, o CID tem que constar. O ideal é que o CID conste, né. Se ele for ficar afastado acima de 15 dias, durante os 15 dias, a empresa é responsável pelo pagamento desse funcionário, do salário. A partir do 16º é o INSS, que aí ele entra pelo afastamento. E aí o perito, né, do INSS vai analisar, avaliar a situação dele, quanto tempo ele vai ficar afastado da empresa. E aí, assim, você falou uma coisa importante, pegando esse gancho, né, do afastamento pelo INSS, que acontece no 16º dia, Sim. e esse funcionário pode ficar no INSS durante pouco tempo ou muitos Muito anos, tempo. Sim, depende da gravidade do acidente. do acidente, né, ou até mesmo da doença que não foi acidente, né, Sim. porque a gente tem Afastamentos afastamentos por doenças. por doenças sem ser, Já. né, sem ser Sim, acidente. sim. Qual é a obrigação da empresa com esse funcionário que está afastado pelo INSS? A empresa fica totalmente sem nenhuma responsabilidade?
Ou a empresa ainda tem Não, a empresa ainda responsabilidade? tem responsabilidade, né? Porque o contrato de trabalho dele fica só suspenso. Ele não é totalmente interrompido. Então, por Entendeu? exemplo, se a empresa paga plano O de plano de saúde para saúde, esse funcionário, ele é obrigado, né? A gente orienta que ele permaneça pagando. então, gente, é isso. Se o funcionário fica afastado 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 10 anos, Exatamente. A empresa é a empresa responsável é responsável por essas porque o coisas. contrato está suspenso. É. É claramente que não é responsável, gente, de pagar alimentação, nada de porque a alimentação é se a pessoa está trabalhando. É, Mas claro. o plano de saúde, O plano de saúde se tem, né? é. A Até porque a empresa pessoa está paga. usando aquele plano, normalmente, né, para se cuidar daquela doença que ele está naquele momento, Uhum. entendeu? Ainda que seja uma incapacidade temporária ou por muito tempo, E se ele chegar a se aposentar? então, aí depende do tipo da aposentadoria dele. Se é, entendeu? Aí Vocês depende. estão entendendo, gente? Tem tantos. São muitas, aí São depende do tipo muitos de aposentadoria pormenores, dele. meus amores. É por isso que precisa de um advogado, porque tanta dúvida, é tanto pormenor que a pessoa precisa de consultoria, É. precisa. Porque eu vejo, né, assim, no meu próprio RH, né? Ele sempre me fala, falei com a doutora Fabiane hoje. Eu falei, gente, que tanto fala com a Fabiane, não é possível. É porque o dia a dia traz muita insegurança jurídica, muitas vezes, porque nem na lei ela está escrita expressamente aquela situação. Uhum. Então vai muito também, às vezes, do entendimento, né, que os tribunais estão tendo a respeito desse tema. Da jurisprudência. Da que existe. jurisprudência. Então tem a lei, tem as súmulas, tem a jurisprudência, tem o entendimento de cada juiz, de cada vaga, ainda tem isso, né? Porque às vezes, tenho 5 processos idênticos, eu posso ter 5 sentenças diferentes. Então, assim, é, Por isso que às vezes eu gosto de 2 mais 2 são 4. mas no direito, infelizmente, não é assim. É por isso que a assessoria jurídica é tão importante, Sim. né? Porque a gente vai trabalhando com o que está naquele momento. Essa jurisprudência aqui, o entendimento é pacificado que esse tema tem que ser resolvido dessa forma. Eu acredito assim, não vai garantir É. êxito em tudo, Não, mas vai minimizar uma série de problemas. É o que eu falo, por exemplo, com a parte de recrutamento e seleção. Estou fazendo uma analogia aqui, né, de situações completamente diferentes, mas em alguma medida tem semelhança. Quando você faz um bom recrutamento, uma boa seleção, não vai garantir que esse funcionário não vai dar problema em algum momento, não vai se adequar ao processo da empresa, mas vai minimizar bastante, né, o handover da empresa. Sim, Então, a mesma coisa, acredito eu, com uma assessoria jurídica, né? sim, Porque claro. você vai minimizar absurdamente processos trabalhistas dentro da Sim, empresa. sim. Por exemplo, na reforma trabalhista, que foi desde 2017, novembro de 2017 para cá, muita coisa já mudou. Hoje já se pode formalizar um banco de horas fazendo um acordo individual com o funcionário, né? A demissão ou o pedido de demissão, Isso tudo se deu na reforma. isso tudo se formalizou, porque culturalmente já existia. Hoje está expressamente escrito e Faziam validado adesão por juridicamente. acordo Demissão por acordo. Antigamente era por fora. era Né? tudo por fora. Olha, Devolve devolve os 40% da multa. Então, hoje eu já posso fazer um acordo para aquele funcionário ir embora e pagar só 20% do FGTS, Uhum. né? Ele deixa de ter o seguro-desemprego. Aí os dois abrem mão de alguma coisa, tanto o empregador quanto o empregado. Que o nome disso é acordo, parceria. Né? Exatamente. Não dá ser ganha-ganha, né? Não. Assim, E hoje você vê na Justiça do Trabalho, às vezes, por exemplo, assim, pagamento de horas extras imensas. Uhum. É só tentar organizar a empresa com uma coisa que já está juridicamente aprovada, né? Já está na lei que você pode fazer um banco de horas. Mas isso vem E é um realmente. contrato intermitente também. O contrato né? intermitente, quando você contrata temporariamente funcionários no momento em que sua empresa necessita de uma alta demanda, Uhum. né? Restaurantes têm muito isso, final do ano, hotéis, Sim. né? Épocas de festivas, Shopping, né? shopping, exatamente. Naquele período a demanda é maior, então eu vou contratar de forma temporária, mas com contrato, pagando todos os direitos desse funcionário que vai ficar ali para mim
naquele Eu me período. lembro que quando veio a reforma, né, trabalhista, e que muitos se falavam e tal, era um caos também na época, assim. Sim, eu É, mesma, né, me quanto formei em 2016 e a reforma foi em novembro de 2017, então eu tive que fazer um curso para aprender tudo de novo. tudo de novo. Mas a advocacia é isso, A né, ler todo advocacia tempo, porque assim, as leis estão sempre tem mudando, sempre uma alterando. mudança, sempre um entendimento que mudou, né, É trabalhoso. é trabalhoso, você tem que Trabalhoso. estudar muito, você tem que ler todo dia, você tem que E toda mudança gera um desconforto, né. Então, na época da reforma trabalhista, a gente teve, assim, uma insegurança jurídica muito grande, que se falava e a gente estava morrendo de medo, como que ia ser, nã-nã-nã. Embora a reforma veio para trazer um pouco mais de segurança jurídica para ambos os lados, a gente ficou ali, né, assim, como é que vai ser isso, como que vai se dar e etcétera. Todo mundo com medo, né, porque toda mudança gera um desconforto. E a mesma coisa é agora com essa coisa do atestado, né, uma sim, série de dúvidas se implementa na cabeça, né, dos empregados e dos empregadores. sim. Porque, assim, nós estamos cada vez mais no âmbito online, né, no âmbito de inteligência artificial, no A âmbito telemedicina, exatamente, é isso que eu ia te perguntar. até mesmo o atestado com telemedicina é válido. É isso que eu ia te perguntar, porque, assim, Sim, com tantas coisas online que a gente está vivendo, a gente está cheio de consulta online hoje. exatamente. E ela também atesta, né, porque os empregados ficaram com medo. "Meu Deus, meu médico é um senhor, ele não sabe nem mexer no computador, ele ainda bota o talãozinho, e como é que vai ser? Eu vou ficar doente, ele não vai aceitar meu atestado". Então, Uhum. assim, não é isso, esse atestado ainda tem validade, Uhum. tá, mas hoje ficou muito mais fácil para esse empregador analisar se esse atestado é falso ou verdadeiro. Se realmente aquele funcionário não se utilizou disso para ir curtir lá os Gente, dias e eu off. acredito, assim, eu digo isso porque, assim, eu tenho uma relação, com os meus colaboradores muito interessante, e a gente vai falar até em outro episódio sobre liderança, né, a forma como eu acredito e como eu funciono há muitos anos dentro da minha empresa e até dando treinamento em outras empresas e vejo funcionar muito bem. Mas eles me falam, por exemplo, que, acontece muito do tipo assim, eu não tô querendo dar um migué, não quero ir trabalhar. Hoje em dia tá até mais fácil no sentido do tipo, não precisa nem ir no hospital, eu vou na telemedicina e falo que eu não tô legal, eu já consigo um atestado ali. Só que ao mesmo tempo que isso já estava acontecendo, acredito eu, e agora eu tô falando do meu pensar, tá? Acredito eu que os médicos também vão ser mais cobrados. Não vai ser uma coisa do tipo, dar atestado por dar atestado, assim. Por que que aquele médico dá tanto atestado, né, com CID tão às vezes que não tem necessidade. Digo isso porque, assim, eu mesmo já fui num hospital, e eles não sabem se você precisa de atestado ou não, do médico perguntar pra mim: "Você precisa de atestado? Você quer ficar quantos dias em casa?". É, não, aí é uma irresponsabilidade realmente, né. Aí ele está ferindo, assim, até um código de ética da medicina. E eu acredito, falando isso, que a própria não é à toa que o Conselho Regional de Medicina está criando uma plataforma, Sim, né. até porque vai ter um controle maior das emissões desses Exatamente atestados aonde eu queria médicos, chegar. né. Acredito que até esses médicos vão ser ali, de uma certa forma, É. eh, não é ter vistoria, ser vistoriado que eu estou querendo dizer, mas Supervisionado, né, supervisionar pelo conselho. Espera aí, pelo conselho. né, pode ser que isso aconteça, porque também tem uma situação que gera muita dúvida com um funcionário que entrega muitos atestados em curto Uhum. prazo de tempo, mas nunca superando 15 dias, Sim. né, tipo eu entrego 5 dias, entrego uma semana, entrego E aí? aí o que que a lei fala disso? Se num período de 60 dias ele entregar 15 atestados não, se ele entregar atestados médicos que as somas superam 15 dias, eu posso afastar pelo INSS esse funcionário, desde que seja a mesma doença ou doenças que se correlacionam, Uhum. entendeu?
Então, Fabiane, mas aí não pode botar o CID, E aí você entra. sabia, Fabi, que o que você está falando é muito importante, porque às vezes o funcionário, ele não tem porque assim, a gente está falando de 2 casos aqui. Um caso que é o funcionário honesto e verdadeiro, que de fato Sim, precisa do atestado, porque de fato está vivenciando uma doença, sim, né? claro. E aí, quando você fala a verdade, gente, verdade é Verdade é verdade, verdade, é. então você não vai cair em armadilha, né? Verdade é verdade. É igual quando você vai falar Prestar um num depoimento, num por exemplo, depoimento. numa audiência. Quando é verdade, você vai repetir da mesma forma, Sim. full time, o tempo E todo, a mesma. se for perguntado 50 vezes de maneiras diferentes, você vai falar a mesma coisa. Exatamente. Agora, quando você está fazendo uma coisa ali, armada, né, inventando, ainda que nem o médico saiba, né, assim, você está Uhum. ali, trazendo situações para poder ganhar atestado, um médico vai te dar um CID, o outro vai te dar outro, às vezes essas doenças correlacionam, você nem sabe que pode somar esses atestados e você entrar no NPS, É. e quando você vai ver, você já está lá no pulo do gato, já está se lascado. Porque assim, se for realmente uma sinceridade, né, se realmente esse funcionário tá passando uma dificuldade aí para se curar, se tratar de uma Sim, claro. determinada doença, é óbvio que ele tem que ser afastado, Sim. né. Algumas pessoas até resistem: "Não, gosto tanto da empresa, não quero ficar parado por conta disso e tudo", mas tem funcionários que se utilizam desse artifício também para ficar ganhando dias sem completar os 15. Então é importante saber que são 60 dias corridos, né, ele ficar apresentando atestados que superam o total de 15 dias com doenças iguais ou que se correlacionam, ele pode ser afastado. E isso acontece muito. E Sim. assim, a falta de informação, às vezes, faz você que está ouvindo a gente se prejudicar. E você, empregador, que às vezes nem sabe dessas coisas, está deixando passar também, Sim, né? E ah, o quanto que isso é importante. E isso que você falou, né, do funcionário gostar tanto do ambiente da empresa, né, do clima organizacional, do trabalho dele, tá tão engajado, dele não querer nem entregar o atestado, acontece, né. Então, acontece. assim, uma coisa é quando a empresa não sabe, agora É. quando a empresa sabe que ele tá porque já aconteceu aqui, tá, já aconteceu na minha empresa, do funcionário dizer: "Olha, eu tenho 5 dias de atestado, mas eu não vou ficar os 5 dias, eu Não, quero o trabalhar". ideal é que ele fique em casa, Exatamente. entendeu? Então a empresa tem que fazer Tem valer que o fazer valer o atestado. direito dele, ainda que ele queira abrir mão desse direito. É que nem, Aham. por exemplo: "Ah, eu não quero assinar minha carteira assinada porque eu recebo um benefício aqui do governo de uma outra maneira". Não pode. Não é um direito que ele possa abrir mão, juridicamente. É. O empregador é obrigado a assinar a CTPS. Gente, e tudo na vida tem consequência, né, então assim, Tudo, é. é Ônus e consequência. Bônus e bônus, consequências. exatamente. Eu falo para o meu filho: "Olha só, tudo na vida tem consequência, ação, consequência, tudo. Se você faz X coisa, você vai ter X resultado, e por aí É, vai". é. Então assim, às vezes, por falta de informação, você se mete em furada, né, e se prejudica severamente, porque assim, isso é muito sério, essa coisa do atestado, essa coisa de você, Brincar também com a saúde, com a sua própria saúde, né. uhum, Isso é sério, uhum. porque E o INSS, amiga, ele está cada vez mais, apagando essas arestas, né. exatamente, ele está cada vez mais funilando isso, né, porque ele não quer, tá extremamente inflado, né, e é um ponto que a gente vai tocar aqui, que é um ponto bem sensível, Sim. né, a gente tem aumentado Muito absurdamente afastamento os dos funcionários. afastamentos Sim. e, por incrível que pareça, eu falava isso, sei lá, eu tô formada, a gente até brincou isso nos bastidores, né, eu tô formada desde 2010, isso tem já, a gente tá 25 anos, 26 anos. Meu Deus, gente, olha, pelo amor de Deus, abafa esse caso. tudo, né, tá. Então, Então mas eu acho assim, legal, porque você consolida a sua carreira, né, com muitos casos, assim, e hoje você pode ter até a maturidade de aplicar isso na sua própria empresa, no não, seu o dia a tempo dia, todo, o tempo o todo. tempo todo.
E aí, assim, na época que eu estava me formando, em 2010, a gente já discutia em diversos fóruns, diversos, gente, sobre questão de saúde mental no trabalho e sobre o quanto que isso, há 10 anos à frente, ou seja, a gente estava projetando para 2020, né? Então, assim, a gente dizia o quanto que o aumento do afastamento de trabalho por saúde mental iria estourar no Brasil, né? O quanto que a gente via o crescimento das doenças no campo da saúde mental. Sim. E Isso se refletiu muito no trabalho, total, não né, foi da diferente, justiça e né? tem INSS, né. O quanto que isso se refletiu, o quanto o INSS tá extremamente abarrotado. Sim, A gente sim. teve um aumento, assim, extremamente expressivo. É o afastamento pela doença mental, né. Total. Inclusive, eu vou pedir para a produção colocar aqui os dados atuais, porque a gente teve um aumento realmente extremamente expressivo. Se eu não me engano, a gente aumentou 80% Sim. para a saúde mental. E de ano após ano vem aumentando. Do ano passado para esse ano, se eu não me engano, se não me falha a memória, os dados aumentaram de 12% a 15%, só para a saúde mental. E aí tem uma outra novidade por conta disso, né, nas relações trabalhistas, que é na NR1, com Sim. relação à Portaria 1419, que agora vai ser as empresas serão obrigadas, vão ter que adequar, né, isso na nova normativa, que é a análise da empresa como um todo, de onde a sua empresa pode causar um adoecimento mental para esse funcionário, Uhum, né. Seja síndrome de burnout, aí engloba todos os uhum. problemas psíquicos causados pelo ambiente de trabalho, Sim. né, aonde que qual a área da tua empresa que ali é um foco realmente de afastamento por conta de doença mental, por E conta e de como a gente está falando aqui, síndromes. né, Fábio, tudo que é novidade gera Gera dúvida, gera resistência, é. desconforto. Não, e aí quando começaram a lançar essas novidades na mídia, né, começaram a ligar para o escritório: "Agora eu tenho que pagar psicólogo para o funcionário", né. E não é assim que funciona, né, não, nenhum empregador tem que pagar psicólogo para o funcionário, não é isso, né. A função do empregador é analisar o ambiente de trabalho dele, aonde que ali pode se causar um adoecimento mental para os funcionários. Por exemplo, hoje é porque, como você falou, né, é muito subjetivo, porque insalubridade, o funcionário está exposto ali, né, a substâncias nocivas que vão fazer mal, você consegue ver, você consegue cheirar, É, porque visualizar. você tem ferramentas, né, para medição Versão, disso, né. exatamente. Periculosidade, um risco de explosão, Você consegue fazer uma medição, você de consegue de prever. ruído, de poeira, né. Exatamente. A questão psíquica é uma coisa um pouco bem mais subjetiva de você não tem uma medição de onde aquilo, mas vai ter que ter. Aí Uhum. vai vir um técnico, óbvio, né, da segurança do trabalho, ele vai analisar tudo, não é nem um advogado, né, são os profissionais E especialistas, que aí psicólogos. e que aí, gente, vou falar também do que eu penso, né. Eu acho que, a gente vai ter um episódio aqui só falando da Sim, implementação da perfeito, NR1, perfeito. né, justamente por conta de uma série de dúvidas, mas eu acho extremamente importante saber fazer a NR1 de forma, eh, técnica, sabe. Porque as pessoas vão, às vezes, querer economizar e vai fazer a labangua, entendeu, não sabe o que está fazendo. Então, assim, o técnico de segurança está habilitado? Tá. Você precisa de um psicólogo para implementar a NR1? Não, Não, sim. né, não precisa. O ideal é que você Mas tenha, né. o ideal seria você, ao menos, é só para implementar, né, então, ao menos ter uma consultoria de um psicólogo, né, para que pudesse olhar isso com mais cautela, que inclusive isso no futuro, porque é o que eu falei, toda ação tem consequência e ninguém faz nada à toa. Eu tenho uma série, eu não consigo, Fabi, você me conhece muito bem, eu não consigo olhar o hoje
a página 1 sem estar pensando na página 10. Uhum. Isso é um exercício que eu faço muito grande na minha vida. Então, eu acho que por ser empreendedora, né? É, com certeza. Então, nada é em vão. Então, é para cuidar do funcionário, é para diminuir, né, o afastamento no INSS, a explosão que está dentro do INSS de doenças mentais, né, de Sim. afastamento disso, o quanto que o INSS está gastando, sem ter dinheiro para gastar, né? Então, o Não, INSS está um caos. porque e não vai ser só uma análise desse ambiente. Inicialmente sim, mas é importante que se treine essas pessoas, né, que se alice aqui realmente eu estou vendo aqui que tem uma tensão muito grande, esse grupo de funcionários lidar com público difícil, né, difícil de lidar, pessoas com, enfim, N problemas, então Uhum. o treinamento para essas pessoas é muito importante. Sim. Né, ainda que a atividade fim da sua empresa não tenha nada a ver com treinamento ali naquele momento, com as tratativas das relações humanas, ela é uma ferramenta fundamental para a sua atividade fim. Uhum. Ainda que Claro. seja engenharia, que seja, né, medicina, advogado, Uhum. né, as relações humanas são mais complexas do que às vezes a sua força de trabalho. Às vezes não, sempre. Sempre. Eu Porque às ouso vezes a dizer pessoa: que "Nossa, não meu tem. trabalho é super tranquilo, o que eu faço é legal, o problema é o fulano, o problema é o ciclano, o problema é meu chefe, o problema Até porque se a gente parar para pensar, o trabalho tem processo, exatamente, né. Se você tem uma boa gestão, né, você exatamente. tem processo. Você não pode pensar só na atividade fim, no lucro que aquela empresa tem como objetivo, né, como Uhum. objeto do contrato social dela. Existe um caminho do meio, É, que engloba tudo, engloba contabilidade, e a área jurídica, né, os técnicos da segurança do trabalho. Então acho que isso é muito importante até para sua empresa se perpetuar no mercado, crescer, desenvolver forte, ter um nome que realmente respeita o ser humano enquanto funcionário, enquanto sim, pessoa, né, sim. porque você não está ali: "Ah, eu tenho 200 funcionários", às vezes são 200 famílias que você tem, né, são 200 pessoas que estão levando a comida para dentro de casa e sofrem muito no trabalho. Sim, sim. Sofrem porque tem às vezes um chefe que põe metas impossíveis para você bater, que são super grosseiros, né. Dizem, por exemplo, tem alguns nichos de mercado que a gente vê isso muito visível, né, tipo o banco, né, dizem que bancos, banco é terrível, né, com e metas surreais ali. metas surreais para você bater, põe você num limite máximo, né, e realmente vai causar um dano psíquico para essa pessoa, porque todo dia você ser submetido àquela pressão e com medo de ser mandado embora, né, o WhatsApp, tem chefe que não larga o WhatsApp mesmo quando a pessoa está dentro de casa, já está na sua área de férias, de folgas, de final de semana. A pessoa não para um minuto, A né. pessoa não paga um minuto, aí se eu não responder eu tenho medo de ser mandada embora, dependo do meu salário para pagar meu aluguel, ajudar minha, né. Então é complicado. Não, e eu costumo dizer que, assim, hoje, cada vez mais, a gente vai contratar mais com foco em comportamento, a gente vai pensar cada vez mais em treinamento, né, comportamental, emocional, do que técnico, porque, assim, técnico você consegue ter uma concretude daquilo, né, você Sim. bota o cara para poder ou a mulher para poder treinar numa questão técnica de processo ou da execução daquele trabalho, você consegue, mensurar isso melhor. Agora, o comportamento, as emoções, não, Não, exatamente. né. Então, assim, você lidar com as emoções humanas é muito difícil. A gente vê, né, que a gente fala muito de pós-pandemia, né, como se pré-pandemia, que a gente nem sabia que aconteceria e a gente viveria tudo aquilo que a gente viveu, como se todo mundo fosse sã, todo mundo ótimo da cabeça. Não era assim, Não, né. de perto ninguém é normal. Não, e eu brinco, graças a Deus de perto ninguém é normal, mas como poder não ser normal, mas estar na vida bem, né. É, porque a vida é um equilíbrio, né. E às vezes, Amanda, o óbvio tem que ser dito. É.
entendeu? Muitas vezes você quer punir ou pune uma pessoa que para ela, porque um caso, por exemplo, a empregadora, eu vou dar uma advertência aqui na funcionária porque ela veio com uma saia muito curta trabalhar. Não pode, sem noção. Mas como é que você vai dar uma advertência, punir, se ela não sabe que ela não pode vir com aquela saia? Às vezes a noção dela é diferente da sua. É, Tudo tem que estar escrito. sim, claro. Tudo tem que, o óbvio tem que ser dito, Uhum. né? Tudo tem que estar muito esclarecido para essa relação não trincar, porque muitas vezes vai acontecer isso. E aí, você dizendo disso me lembra dos processos de microgestão. Porque quando a gente diz o óbvio precisa ser dito, que as pessoas estão confundindo dizer o óbvio, treinar pessoas, né? E entendendo que essas pessoas que você está treinando são adultos e não crianças. Exatamente. Né? Quando você lida com adulto, é uma coisa, com criança é outra. E aí estão fazendo o quê? Microgestão. O que seria isso? Ficar ali o tempo todo em cima da pessoa, como se ela fosse, né? É assim, desculpa o termo, né? Porque a gente nem usa esse termo, mas isso não existe. Não, isso não existe, tudo normatizado. Por exemplo, eu sou advogada. Eu não posso entrar no tribunal com uma saia acima do joelho. A minha saia tem que estar no joelho, eu tenho que estar com a blusa tampada, eu tenho que estar com isso aqui tampado. Os homens têm que estar de gravata, de terno. Então tá o quê? Normatizado que eu tenho que entrar daquela forma. Talvez se não tivesse, poderia pessoas ir com a roupa normal e de bermuda, que não pode entrar de bermuda no tribunal, no fórum. A mesma coisa são nas empresas. O ideal é que se normatize. Ah, mas aí o funcionário vai ter que assinar um book. Sim, ele vai ter que assinar um book. Porque ali, eu sou obrigada a trabalhar maquiada. O empregador é obrigado a dar a maquiagem. Uhum. Ah, mas eu só posso usar da marca tal. Então, a gente pode dar essa. Então, você vai ter que comprar da marca tal. A não ser que você tenha um atestado. A não ser que você tenha um atestado que comprova uma alergia muito é. grave, né? Aí você está fazendo muita questão daquela empregada trabalhar, maquiar. Tudo bem. Aí existem as exceções. Só posso usar MAC, Só posso usar. As aeromoças, né, que tem todo um uniforme, tem que estar impecável, o cabelo impecável, a maquiagem. Então, as empresas vão normatizar. E aí, a pessoa fala, gente, mas isso é tão pequeno. Não é. Não é. Não é, porque às vezes aquela roupa que a pessoa foi não Mas se olha que adequa na interessante. cultura da empresa. E ela precisa saber disso, mas às vezes ela não sabe, porque ela tem a crença dela, ela tem o ambiente que ela vive, valores os valores dela, né? dela, que às vezes são incompatíveis em alguns pontos com o da própria empresa, Sim, claro. né? Os valores de vida de cada um tá dentro da história de cada um. Exatamente. Não se comunica indiretamente, assim, né? Isso não se comunica sem ser dito. A gente precisa dizer, a gente As precisa. pessoas têm um ditado que fala: meu limite termina quando o seu começa. Eu discordo, os limites são iguais. Nós somos Uhum. iguais, ainda que tenhamos religiões diferentes, né? Dentro da empresa, é um outro mundo. São Uhum. outras regras, né? Claro, óbvio, né? Não são regras assim, fora muito do nosso contexto social, que está na Constituição Federal, dos nossos princípios, né? Não, sim, mas existe sim regras Mais gerais tem sim todo, regras gerais a todos. Claro. E aí você precisa ver quando você entra nessa empresa, se aquilo também vai ser compatível para você, se aquele cargo vai ser realmente o que você quer, se você está pronto para seguir aquelas regras, né? Porque, por exemplo, eu não posso chegar para fazer uma audiência de um vestidinho colorido e de rasteirinha. Embora eu goste de ir pra praia de rasteirinha e de biquíni, lá eu não posso usar. Será que você é advogada? Eu vou ter que seguir esse rito, vou ter que seguir essa normativa. Não, e Fabi, assim, a gente fica vendo, né, algumas coisas que vão até para mídia de casos que acontece, e esses casos a gente pode falar porque são públicos, né? Sim. Teve agora essa semana atrás, eu vi um caso de um empreendedor, né, empregador que fez uma reunião, não sei se você viu esse caso, ele fez uma reunião e ele descobriu que dentro da empresa dele existia um cara que estava saindo com uma moça. Eles estavam tendo uma relação, afetiva, né, e os 2 trabalhavam no mesmo lugar. Mas a questão do empregador
era mais do que a relação afetiva. A relação dele, a questão dele ali, era que o cara era casado. Então ele estava traindo a esposa dele. E aí nessa reunião, gente, ele vai dar tipo uma lição de moral. Ele não expõe o nome da pessoa, mas ele dá uma lição de moral, do tipo assim, você sai para trabalhar de casa e você deixa a sua esposa, você chega aqui, você acha que sua esposa tá pensando que você está trabalhando, enquanto isso você está com outra, você está traindo a mulher. Uma confusão. Tipo assim, quando eu vi Ele que aquilo, transformou a vida do funcionário numa fofoca, parece isso, né? exatamente, quando eu vi aquela situação que tá Isso rodando pode aí ser online, dessa forma. e aí ele traz isso num âmbito até religioso, né? Meio que quase igual uma pregação. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, Não, não. Aí ele tá misturando as estações. como que às vezes as pessoas estão equivocadas, o quanto que toca, inclusive, Uma não, questão dele, pessoal, não enquanto chefe, né? exatamente, e quanto isso rapidamente gira para um assédio, Sim. né? Que a gente também tem de grande problema para atestados também, Sim, sim. né? Para afastamento, É. porque as pessoas estão, O assédio é uma situação grave também, né? sim, Porque o assédio ele é muito difícil de provar na Justiça do Trabalho. Porque normalmente o assediador, ele faz isso por fora da câmera da escondida, né? empresa, ele faz isso escondido, ele faz isso de uma forma que ninguém perceba. E aí, como essa pessoa tem o ônus da prova na Justiça do Trabalho, né, de dizer: "Olha, eu estou sendo assediada, tá, prova", Uhum, né, só um registro de ocorrência não é, às vezes, o suficiente, porque sim, no registro você fala o que você quiser, sim. entendeu? Então, assim, o ideal é que essa pessoa constitua provas desse momento em que ela está sendo assediada, ainda que seja gravando, né, Com áudios, prints, com áudios, prints, e-mails, entendeu? isso que E você que está ela falando é leve importante. para o serviço de atendimento lá da empresa, né, uma ouvidoria, que Uhum, ela leve esse problema e a empresa é obrigada a apurar esse problema e resolver. uhum, Porque quando ela entra na Justiça do Trabalho, ela vai pedindo a indenização contra a empresa. E claro. também pode ser contra o funcionário, tá? Mas ela Uhum. pode pedir contra a empresa, porque ali, enquanto ela está prestando, né, a mão de obra dela, o serviço dela, aí é obrigação da empresa dar proteção para ela em todos os âmbitos, né? Salvaguardar a vida dela, Claro. né? Seja contra um assediador, seja com equipamentos de proteção, dependendo do que ela faça. Uhum. Né, então é obrigação da empresa a vida daquela pessoa. Então ela pode processar a empresa pedindo Inclusive, dano é moral. importante, trazer isso que você está falando, né, que são âmbitos, em termos do judiciário, totalmente diferentes, né. Uma coisa é, eu estou sendo assediada, vou na delegacia, faço um registro de ocorrência, cabe à A polícia investigar. investigar, Sim. né, e verificar a veracidade dos fatos e punir, Chamar o né. né, o suposto assediador a prestar depoimento também. E punir, fazer Sim. acontecer isso do jeito que tem que ser. Outra coisa é isso dentro da empresa, né, que A empresa tem a obrigação de apurar os fatos, né, ver se aquilo dali é verdade, ver como está acontecendo, puxar as câmeras, os vídeos, né, uhum, porque hoje em dia, como você falou, é tudo muito online. Da sua uhum. casa você pode ver sua empresa, como ela Sim, está, né, está funcionando ou não. Então é importantíssimo que a empresa apure aquela denúncia, claro. daquela seja homem, seja mulher, porque isso acontece dos 2 lados. Uhum. É muito mais contra a mulher, mas tem contra o homem também, né. Você quanto advogada provavelmente, vê muito isso, É. né. Embora a Essas gente esteja relações falando muito do feminicídio ultimamente, sim, isso provavelmente você vê em ambos os lados, em proporção diferente, igual você está falando, mas tem. tem. E é importante também, porque, por exemplo, essas relações amorosas, como esse chefe que expôs aí o funcionário, né, "Ah, não pode namorar na empresa?" Pode, a lei não diz expressamente nada a respeito disso, mas a empresa pode sim criar regras nesse sentido com os funcionários. Pode namorar, mas não pode ficar se relacionando intimamente dentro da empresa, Uhum. né.
a forma do e-mail tem que ser só através de trabalho, não trazer os problemas pessoais da relação para dentro da empresa, ou pode proibir também, o que eu não aconselho, né? Mas, até porque, né, quando a pessoa está apaixonada e se conhece outro, que ela vai dar um jeito de seguir aquela relação, às vezes até dentro mesmo da empresa, mas a gente aconselha a criar regras para esse tipo de situação também. Tem que estar dentro do procedimento da empresa, né? As coisas Isso, têm é que porque estar bem normalmente as pessoas estabelecidas. querem tirar férias no mesmo período, porque namoram, então É. se trabalhar na mesma empresa, às vezes é difícil, né, achar férias compatíveis, com tempos né, iguais. E isso tudo que a gente está falando aqui conecta, por exemplo, a NR1. É, isso tudo conecta com a NR1. Então vocês estão entendendo, assim, o quanto que são muitas variáveis para que possa ser visto, olha quanta coisa a gente está falando, quantas possibilidades a gente está falando, que é justamente a NR1 veio para isso, Sim. né? Veio para que pudesse identificar, né, essas questões potenciais para uma patologia em saúde mental e que pudesse prevenir, né, que tivesse medidas de controle dentro disso. A gente recebe no escritório, às vezes, também reclamantes que passam situações assim nas empresas e é realmente doloroso, né? Você vê a pessoa tá tão assediada moralmente, tá tão que ela fica de fato impossibilitada de continuar laborando na empresa, Uhum. porque a mente comanda toda a Sim, gente, sim, né? sim. Somos seres humanos, então é muito complicado. É, E hoje, por exemplo, tem o bullying também, né, que na nossa época, a gente estava brincando aqui de idade, eu me lembro na minha época de escola, o meu apelido era Traquinas. o meu era Mônica, mas é do dente. Eu sempre tive muita bochecha, então assim, eu detestava aquele apelido, né, só que assim, os meus amigos me chamavam de Traquinas. Eu não conseguia dizer para eles que eu detestava o apelido, talvez se eu falasse, É. pararia, né, Ou nada, pior. Ih, caiu na filha, agora é que a gente vai zoar mesmo. vamos pensar no lado bom, que vai ser todo mundo muito, né, Gente, amoroso, Traquinas aí no YouTube. e não vão me chamar de Traquinas. Mas, gente, o bullying, né, o nome bullying veio da atualidade, mas isso acontece Sim, desde sempre, desde sempre, sempre. né? E a gente, é por isso que eu brinquei, né? Parece assim que pré-pandemia tava todo mundo Normal. da cabeça, tipo, ninguém com nenhuma questão, todo mundo vivendo super bem. Quando, na verdade, todas essas questões já existiam. Eu acredito que pós-pandemia tenha intensificado, de fato. Sim, sim, porque as pessoas precisam uma das outras. As relações humanas, elas são essenciais, né? Por que as solitárias é o pior Pior punição, né? punição que tem nas cadeias? Porque ninguém aguenta ficar sozinho muito tempo. Uhum. Né? Então, aquelas pessoas que ficaram confinadas dentro de casa, com iminência o tempo inteiro de morte, É. né? E tendo que, às vezes, muitas vezes, enfrentar problemas consigo mesmo e com as pessoas da família Que estavam morrendo. que estavam morrendo. O âmbito, né, a linha é muito tênue. Exatamente. Aí ela se viu pela primeira vez no mundo, a gente se viu numa situação que nós fomos obrigados a ficar ilhados, sem ter as nossas relações humanas. E tentou ainda depois, pós-pandemia, um curto período, as empresas, não, todo mundo permanece de home office. Hoje é híbrido, hoje, né? Hoje está híbrido. As pessoas já voltaram presencialmente, porque essa relação faz parte da nossa construção enquanto ser humano, né? Não só para eu vender a minha força de trabalho, E mas tem gente que gosta do híbrido ou do home office, tem gente que e detesta. tem gente que detesta. Tem gente que quer sair até do trabalho, porque se no trabalho colocou como regra, olha, porque teve vários lugares que fecharam, devolveram Não, e tinha umas seus coisas escritórios, né? tudo mudou muito. Por exemplo, se eu caísse na minha casa, da minha cadeira e machucasse o meu pé, eu Acidente de trabalho, não? acidente de trabalho. Entendeu? Todo mundo teve que se adaptar, inclusive a justiça. É uma situação muito, né,
É um ponto fora da curva. Quem vai pagar a Quem internet vai dessa pagar a internet? pessoa? Quem vai, né? Quem vai pagar a cadeira ergonômica que precisa ter para poder estar dando... Exatamente, porque às vezes em casa a pessoa não tem. E a NR1 na casa dessa pessoa com a criança gritando, gente? Eu, por exemplo, eu digo, meu filho vai fazer 18 anos agora esse ano. E eu tenho 2 sobrinhas lindas, maravilhosas, mas assim, de idade mais, né, novinha, uma tem 5 anos. Eu falo, eu amo ser tia, porque é muito agito. Eu não tô mais nesse pique de agito, de É. confusão, de criança gritando. Imagina os pais que sempre tiveram a vida de trabalho. Saí de casa, fui para Trabalhar em casa com as crianças gritando, né? Porque foi essa nova dinâmica familiar para quem teve que fazer home office, porque foi obrigado. Por isso que nós tivemos o grande índice de divórcio na pandemia. É. Por isso e mais alguma coisa. Você tem que conviver com outro full time. Time, né? E era só aquele outro, né? É. Não, foi um período de grande mudança, né, para todo mundo. E quando você fala, né, dessa coisa da iminência de morte, né, é uma linha muito tênue. E eu acho que sempre quando a gente toca nesse tema, de forma a não tocar de saber que vamos morrer. Porque saber que vamos morrer um dia, todos nós sabemos. sim. Mas a gente vivenciar de alguma forma a possibilidade de faz com que a gente tenha uma virada de chave na nossa vida, com certeza, Sim. né? Eu sei por conta de mim, você mesmo falou, né? Assim, a gente teve uma virada de chave, montamos escritório juntos a partir da pandemia, que meu irmão ficou doente. Quase faleceu, né? E tem também uma mudança também no direito sucessório, porque muitas pessoas morreram muito jovens, né? Ou com uma meia-idade e não deixaram a família, às vezes é a única pessoa provedora daquela família, e não deixou o suficiente para manter até aquele estilo de vida que a pessoa tem. Que às vezes a pensão por morte é muito mais baixa do que aquela pessoa ganhava de salário, Uhum, né? Então desestruturou. Então as pessoas começaram a fazer o quê? Seguro de vida, que é uma coisa que já tem muito no primeiro mundo, uhum. né? Nos países mais desenvolvidos. Começou a proteger o patrimônio, fazer doações em vida para já pagar o imposto, para a pessoa não ter esse problema, né, no pós-mortem e fazer um inventário que custa muito alto, fazer holdings familiares. Cresceu, fez um boom, né? Porque Acho que todo realmente. mundo parou assim, opa, o que que eu tenho que fazer na vida? Né? Exatamente. Porque foi realmente uma mudança generalizada em todas as áreas do direito e da vida pessoal das pessoas, das empresas. E engraçado que assim, eu gravei um outro episódio com uma amiga que também vai ao ar, e ela disse que uma grande virada de chave na vida dela, né, foi a morte de uma amiga nossa, da adolescência. Então, olha como que a vivência da morte nesse âmbito real Aham. dela Uhum. faz com que a gente se reposicione de alguma forma na vida, faz com que essa urgência de viver venha de forma muito clara e evidente, né? É, E, verdade. e isso pós-pandemia talvez tenha intensificado tanto as questões de saúde mental, porque as pessoas ficaram com muito medo realmente, né? Sim, Vou tem ver. pessoas que sem doença, sem pandemia, já tem muito medo de morte, de morrer, são hipocondríacas e Aham, imagina nessa situação global, que ela não tem para onde ir, né. é. É, E aí você falando, né, dessa situação global, a gente lembra, né, a situação econômica do nosso país cada vez pior, a situação, né, das relações humanas, as situações de pequenas guerras que está acontecendo pelo mundo, né? E a gente fala, vai chegar na gente, não vai chegar na gente. Nem todo mundo tem tanta informação, né? E nem todo mundo estuda isso. E uma série de coisas, uma série de medos vieram surgindo, sim, né? E eu vejo, assim, eu fico vendo dentro do trabalho, né? Quando a gente fala, a gente tem que separar as relações e colocar pessoal e profissional. Cara, a gente é ser humano. Separar pessoal de profissional é muito louco, porque a gente é um só. A gente pode ter, sim, mais inteligência emocional
para lidar com essas questões de maneira diferente. Agora, Que eu acho que a dificuldade vai estar exatamente nesse ponto que você tocou agora com relação à NR1, né, que é essa coisa da doença, psíquica dos funcionários. Aonde que ele se vai conseguir separar, né, qual o aí parâmetro, qual o né? parâmetro que ele vai usar para aquela depressão, aquela síndrome do pânico foi de fato originada no ambiente de trabalho? Que aí você vai ter que analisar aquele setor que ela trabalha, na NR da empresa, ela ocasiona esse tipo de dano Uhum. psíquico? Pode acontecer um burnout, Pode acontecer um burnout? Ela tem um chefe super O que que a empresa fez antes vamos de supor acontecer é, uma doença, né? porque às vezes ela pode ter um líder super humano, né, um ambiente legal e essa origem da doença ser uma relação pessoal dela, fora do trabalho, Sim. que ela não consegue não trazer para o trabalho. E aí tudo que acontece no trabalho minimamente fica numa proporção muito maior para aquela pessoa que já está afetada. Uhum. Então, assim, um juiz, um advogado não vai ter parâmetro para medir isso, a gente vai precisar de perícias, né, para poder se analisar essa É o que questão. eu estava falando, gente, nada é em vão, com consequência. Então, Exatamente. assim, alguma coisa isso vai suceder, É, que a gente só vai sabendo depois. porque assim, na justiça do trabalho, às vezes é muito recorrente. Não, na mesma empresa tem uma pessoa que agride muitos funcionários com esses xingamentos, Uhum. entendeu? Tem muita testemunha que vê aquilo dali, então é um pouco mais fácil você identificar. Sim. Agora, e quando a coisa for um pouco mais tácita, quando a coisa for um pouco mais Sim, claro, claro. qualquer coisa virar doença, então tem que ter vai ter que ter uma gestão, assim, muito efetiva. Qual o contexto, né, Qual o familiar, contexto familiar que essa social pessoa dessa vive, pessoa, né, né, tem tudo isso para que você os laudos médicos dela, né, dos psiquiatra, do psicólogo, é a partir de quando, Aham. né, como é que foi a construção desses laudos, quanto tempo ela atende essa pessoa. Eu eu acredito que a NR1 ela vai ser muito importante para que a gente possa, eh, vislumbrar, visualizar, cuidar, né, das pessoas. Quando eu digo cuidar Diminuir, é, né, a questão. porque, assim, às vezes as pessoas acham, assim, cuidar como se fosse uma coisa de terapia em grupo, como se fosse uma coisa do Não, tipo: "Ah, a empresa então às vezes é o agora". treinamento, capacitar um gerente, Exatamente. Isso é capacitar, cuidar, isso é né, cuidar. isso é cuidar. Então, eu acredito que isso também vai trazer uma insegurança jurídica no futuro, porque é muito mais fácil a gente estar com dor de dente, ir no dentista e saber que estamos com uma cárie, estamos precisando fazer um canal, porque tem lá exame para ver isso, para poder medir isso, igual você falou da questão das medidas que dá para ver através de avaliações quantitativas e qualitativas dentro de uma empresa Sim. sobre ruído, poeira, É. nã né, a gente tem coisas palpáveis. Com a questão humana de saúde mental, não tem, Não tem. né, a gente não tem um exame, uma radiografia que vai dizer que foi ocasionado por nã E eu ouso dizer que é muito impossível a gente separar, pessoal de profissional. Quando eu estou dizendo disso, gente, eu estou falando de separar problemas, porque eu brinco dizendo que eu sou a pessoa mais legal, mais eficiente para separar a pessoa do profissional. Eu brinco inclusive com os meus amigos, mas, você deixar de vivenciar e deixar de se tensionar: "Porra, teu filho tá doente, você tá doente, mas você continua trabalhando. Isso não vai te dar atenção, isso não vai". Cara, impossível. Impossível Você você tá com não problema trazer. financeiro, É, impossível. Você é uma pessoa só, como que você vai é. sim, isso tudo está aqui na mente, no coração, nos pensamentos. O que você pode fazer é ter maneiras melhores para lidar com todas essas dificuldades. Mas dizer assim: "Amanda, olha só, nesse momento você está tomando sua medicação para câncer, você deixa esse problema fora a empresa, tá?
porta pra dentro, você não tem doença. Porra, Não tem desculpa, como. gente, impossível, Não tem né? como. Então, a Mas eu NR1, acho que vem mais dessa coisa também da inteligência emocional, de você saber lidar com aquilo dali, né, exatamente. Acho e que poder lidar melhor, sim. lidar melhor com isso, com qualquer problema, porque problema todo mundo tem, né, Uhum. seja financeiro, de doença, de família, uma separação, mas é saber lidar com aquilo dali num ambiente em que você não vai poder externalizar aquele problema, você não vai poder viver aquele problema, você não vai ter tempo de chorar aquele problema, Sim, sim. né, ainda mais num ambiente de trabalho, onde Sim. você está vendendo a sua mão de obra. É. Então, é uma situação em que pode gerar, assim, um dano psíquico, que aí eu acho que vai entrar naquela questão que eu falei anteriormente, da origem desse problema. Sim. Que às vezes você é mais frágil, tudo na sua volta fica com um peso muito maior, Aham. né. O cara tá olhando a sombra de um dragão, quando ele olha na parede é uma lagartixa desse tamanho. Sim. Então é uma linha tênue e eu acho que essas mudanças vão chegar para melhorar. Eu também ouso dizer que vai melhorar esses Uhum. afastamentos, melhorando e capacitando as empresas, É, principalmente na mão dos líderes, sim. a conduzir as relações entre os seus funcionários com a hierarquia mais baixa. É porque, assim, hoje o problema de todas as empresas, desculpa, é mão de obra capacitada, É. né, Eu assim. acho que o Rio de Janeiro é um do estado que tem uma grave deficiência nisso, em todos os âmbitos, Uhum. né. Em São Paulo é melhor o treinamento, as pessoas te atendem melhor nos lugares, você pode perceber, né. É muito diferente. Sim, sim. Então acho que no Rio de Janeiro, às vezes você chega aqui numa hospedagem, vai ter isso, não sei. Tu quase tem aquilo? Não sei. Então, como é que o cliente vai reagir isso e como é que você vai responder? Né, e cai os 2 na porrada, e a É porque empresa muitas das vezes a empresa acha que treinamento, capacitação, ainda mais de liderança e não um treinamento não é técnico, investimento, é dinheiro fora, é dinheiro é fora, dinheiro fora. né, quanto na É. verdade não. E hoje tudo que você faz, hoje a rede social te expõe em tudo. Então hoje um funcionário que age de uma forma totalmente, matou um cachorro na esquina, Sim, né, agrediu uma pessoa, um idoso, escravizou alguém, gente, essa pessoa é mandada embora da empresa, porque, não faz parte, né, não se da conduta, né. da conduta, da cultura, da identidade daquela empresa. Então cada vez mais as suas atitudes fora da empresa refletem dentro do seu trabalho. Então é importante que as pessoas tenham esse equilíbrio emocional mesmo, porque não adianta eu ser bonzinho aqui no meu trabalho, exercer a minha função otimamente bem, e lá fora ser uma pessoa totalmente como eu com a minha mulher, espancar, bater. Sim. Então a gente vê isso o tempo todo, as pessoas sendo mandadas embora porque a conduta não condiz com a política da empresa. É, e a gente precisa trazer essa consciência cada vez mais, né, de capacitação das lideranças, porque, eh, a questão técnica ela é muito bem sanada com treinamento e tudo mais. Agora, a questão comportamental, a gente tem muitas nuances, Sim. né, a gente tem, a criação da pessoa, o meio, né, que ela convive, os valores dela. Então, como treinar, né, as pessoas para trabalhar com técnicas, viáveis dentro da empresa, que tenha empatia, comunicação alinhada, né, gestão, porque, gente, processo é processo, Passa a né, maior parte do tempo do trabalho, no trabalho. né, passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a família em casa. É, Então aqui tem que ser um ambiente, as empresas são um ambiente totalmente saudável é, para você poder levar o seu pão para né, pra casa todo dia. Problema vai ter, sempre isso vai ter. A assessoria jurídica garante não ter processo? Óbvio que não. mas Porque o diminui dano muito, moral né, para um é diferente do outro. que é outra coisa difícil de ser De se medir, medida, né. porque, por exemplo, tem pessoas que chegam lá: "Fabiana, e tomara que põe meu nome no SPC, porque eu quero ganhar, quero fazer". E tem pessoas: "Meu Deus, o meu nome tá no SPC, eu nunca tive um nome sujo na vida, doutora, pelo amor de Deus". Uhum. Então são dores diferentes, sensações, então o dano moral entendeu? É muito diferente para um e para outro. Ser humano, né. É ser Ser humano. humano é isso, né, o que que você
tá Eu vou esperar tanto dentro. para o SPC, depois é o processo. Doutora, pelo amor de Deus, então Sim. são medidas que cada um tem, o que cada um traz de importante, de crença, que Agora, Fabi, assim, para a gente ir para o final da nossa conversa, que eu acho que a gente já falou bastante coisa, que a gente adora conversar. Eh, o que que você vê? Você chega hoje, né? Já teve várias mudanças e sempre tem, mas você vê uma previsibilidade de ter mais alterações para esse ano na Justiça do Trabalho? Você acha que vai ter alguma criação de alguma outra Então, coisa? ontem o debate, eu participei ontem da reunião, né? A gente está debatendo muito sobre agora a inteligência artificial, Uhum. né? Mas isso é muito também no âmbito jurídico com relação ao exercício da profissão. Tem muitos profissionais utilizando, substituindo a sua capacidade pela inteligência artificial. Hum, E isso tem trazido isso a inteligência artificial é uma ferramenta para te ajudar, sim, não para te substituir, claro. né. Então eu acho que essa mudança ainda vai acontecer, da normatização da inteligência artificial Para o uso, né, no no trabalho. uso, no âmbito jurídico principalmente. Hoje as atas são a IA que vai ouvindo a nossa voz e vai falando, né, Sim, algumas audiências estão sendo dessa forma, e aí se entende errado um depoimento, né, tá complicado. Nas empresas também, tem funcionários se utilizando da inteligência artificial e nem lê o que está escrito, passa um relatório totalmente uhum. equivocado, porque a Sim, inteligência artificial muitas vezes erra, sim, não claro. inventa jurisprudência, inventa lei, inventa uma. Então, eu acho que a mudança vem muito nesse lugar, agora que está todo mundo utilizando essas ferramentas, né? Sim. Para É, lembrando que é um auxílio e é, não um substituto da mão de obra. eu utilizo bastante, mas é exatamente como você está falando. A gente tem que saber usar, Tem que saber usar. porque existe muito erro, porque a gente que alimenta, né? A gente que bota a inteligência para saber É. o que que a gente precisa, inclusive. Então, se você alimenta errado também. Agora, isso que você está falando é muito, muito importante, porque eu escutei um familiar meu que foi numa emergência, porque estava com questões, né, de Saúde. saúde, com essa virose doida que está dando em todo mundo. E aí chegou lá o GPT aberto e o médico consultando o que que a pessoa poderia ter. Nossa, não, o GPT jamais vai substituir um médico. No Nem a gente deve. Eu tô com isso, o que que eu devo tomar? Aí eu Óbvio falei: que não, é tipo o "Gente", Google, né, vou pesquisar no Google, falei: "Que loucura é essa?". né. Imagina. Tem muita gente que chega: "Não, doutor, eu pesquisei no Google, isso tá na lei, mas tem jurisprudência, tem entendimento, tem a convenção coletiva, tem muitos aspectos que podem mudar o que está na lei", É, né. Só que aí só quem estudou e está preparado vai saber dar essa informação. eu Mesma coisa um médico. eu estava de férias, tirei umas férias no início do ano, foram uma semana, eu viajei com uma amiga, e a gente estava implementando lá as coisas do condomínio, né, e todo mundo discutindo: "Ai, vamos contratar um advogado para poder implementar o condomínio, né". E eu falei: "Gente, tem que contratar, porque para fazer", ainda mais eu, né, que fui síndica, nem num Tenha condomínio. um advogado que trata de E condomínio, imobiliário, especialista na eu área. falei: "Gente, tem que fazer uma agora Convenção. convenção, tem que fazer uma convenção extremamente boa, assim, que dê segurança, inclusive, né, e isso é um profissional". Aí o pessoal mandou, né: "Ah, não, o GPT hoje faz um monte de coisa, nã-nã-nã-nã". Aí eu estava de férias, eu falei: "Eu não paro, né". Falei: "Vou ler esse negócio". Cara, quantidade de erro. É, porque não revisa, né, o documento. E eu falei assim: "Cara, isso aqui não pode, isso aqui inclusive é contra a lei". Tipo assim, É, você que hum, já viveu essa experiência, né, você pode colocar ali, né, no como você documento, bota não como isso. uma regra dessa, isso isso é contra a lei, não pode. Então assim, o quanto que é importante a gente, né, saber que a gente tem que Né. ter pessoas capacitadas, Sim, né, sim, sim. para poder fazer as coisas, né. Então,
dar valor às coisas é importante, ter as mediações de trabalho é importante, cuidar das pessoas É para que isso importante. funcione é É. importante, né. Eu falo, as empresas, se elas soubessem, né, que os resultados, né, os melhores resultados e crescimentos e multiplicações se dão através das pessoas, né, e se a gente cuida e potencializa, né, essas pessoas, o saber dessas pessoas, a gente multiplica muito mais. Não, com certeza, com certeza. Porque todo mundo É. pensa, né, meu amor, então E nas empresas o meu maior conselho é direitos e deveres, gente. Todo mundo tem os seus direitos, e as empresas têm os seus deveres. É. E aí as relações trabalhistas vão se ajustando, né, para isso tá para os 2, né. isso tá para os 2. Isso tá para os 2, não pode simplesmente achar que vai fazer o que quer, né, igual você falou do banco de horas, a pessoa tem um banco de horas. "Ai, amanhã eu não vou trabalhar não, tenho um banco de horas", isso não é uma decisão do empregado, é uma decisão do empregador. Então tem muitas nuances que a gente ficaria aqui horas e horas As batendo pessoas papo. têm mania de alegar o desconhecimento da lei para justificar suas infrações. E isso não pode, porque a lei ela é pública, Sim. né, eu não posso chegar é a mesma coisa a empresa, eu não posso justificar, mas eu não posso ser punida por uma coisa que eu não sabia que era uma regra da empresa. Aí a empresa está agindo errado, Sim. né. Agora eu ser punida porque eu botei uma roupa que a empresa não considera adequada com os valores dela, e sem eu ter assinado nenhum documento que eu saiba disso, pô, eu estou sendo punida injustamente. Uhum. Sim, sim. Né, e são coisas muito simples, mas que fazem muita diferença. Numa dispensa discriminatória lá na Justiça do Trabalho. Claro. Isso não quer dizer que as empresas não possam se utilizar das advertências e etc, suspensão, Claro. que é o que você está falando, direitos e deveres. Isso você só vai saber disso com conhecimento, Com assessoria jurídica, para poder trazer esse conhecimento, quando aplicar advertência, quando aplicar suspensão. E outra né? coisa importante também que os funcionários podem demitir os seus patrões, através da rescisão indireta. Então vamos supor, ele está trabalhando na empresa, está sofrendo algum tipo Que babado. de violação, mas ele não pede demissão para não perder os direitos dele. Entendeu? Ele não pede demissão e a empresa também não quer demitir ele, mas continua fazendo aquela violação contra o funcionário. Ele pode contratar um advogado de confiança dele, entrar na Justiça do Trabalho, pedindo uma rescisão indireta, fundamentando os motivos pelos quais ele está querendo ser Desligado. desligado da empresa, recebendo todos os seus direitos, né? Uhum. Tudo que tem direitos, 40% da multa, seguro-desemprego, como se demitido ele fosse, Que babado. né. Tem muitas coisas. É, porque às vezes o funcionário: "Pô, tô sofrendo isso, não estão pagando meu FGTS, eu sofro isso", né, várias violações que o empregador pode estar fazendo contra ele, que ele sabe que: "Poxa, eu vou pedir demissão, eu vou ficar sem meu seguro-desemprego, eu vou ficar sem meus 40% da multa do FGTS, como é que eu faço nessa situação agora?". A justiça também tem um caminho para ele. Uhum. Dele demitir o patrão. E o patrão tendo que pagar todos os direitos para ele. Meus amores, fica com essa notícia aí. Se você tá vivendo um negócio desse, você já procura a Fabiane, que ela vai dar um jeito. Vou até falar com o pessoal daí. Vocês estão satisfeitos? Olha, vocês se liguem, que se vocês não estiverem sabendo liderar, Lembrando que tem que ser uma violação recorrente, né? Porque o chefe chegou de mau humor, me xingou hoje e foi embora. Não, mau dia todo mundo tem. Aí é quando realmente a coisa é recorrente, né? claro, Prazo de foi pagamento de fundamentada, igual você salário. falou, né? Não é assim, É. de qualquer maneira. Hoje o chefe disse que meu cabelo tá feio, eu vou aqui Não é processar. assim de qualquer forma, não. qualquer maneira, não é assim. Não. E aí, Fabi, já no final, o que você deixa de conselho para nós, empreendedores, e para as pessoas também que são os trabalhadores desse Brasil? Bom, primeiro, acho que a assessoria jurídica, tanto para o empregador quanto para o empregado, que muitas vezes acha que está recebendo errado, né? Uma consulta jurídica para esclarecer, às vezes o RH não esclareceu totalmente, então ele pode procurar. O empregador também com uma assessoria jurídica, não esperar
o contencioso, não esperar ter um passivo trabalhista enorme, porque hoje a gente vê empresas que fecham as portas por conta de processos trabalhistas, né? É uma justiça cara, rápida, porque ela tem natureza alimentar. Então, o empreendedor que pretende, né, construir o seu negócio tem que estar muito atento às leis, porque não é só o seu CNPJ que fica na mira da justiça, né? Numa eventual lide trabalhista, onde a empresa deixa de cumprir suas obrigações, recai há um negócio chamado desconsideração da personalidade jurídica e recai a dívida sobre o seu CPF. Ah, mas eu não tenho dinheiro na conta, não vai ter problema nenhum. Recai sobre o sua CNH, recai sobre o seu cartão de crédito, seu Seus bens. passaporte, seus bens. Então, porque o meu bem é penhorável. Depende, não existe mais isso. Se eu tenho uma casa de 500 mil e minha dívida é de 100, eu vendo a minha casa, pago os 100, tenho 400 para comprar outro, Uhum. entendeu? Então, está funcionando dessa maneira. Então, a justiça é uma coisa muito séria, né? A assessoria está respaldado, vai te garantir que não tenha processo? Não, mas vai te proteger. Sim. Pode te proteger muito, tá? É. Inclusive até de ganhar processo. O pessoal fala, a empresa não ganha processo. Ganha. Eu mesma já ganhei. Então. Vocês, Não, porque a eu empresa... vi isso acontecer e eu era dessa, tá? De achar, empresa não ganha nada, porque o que o funcionário falar tá dito. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Se a empresa cumpre todos os seus deveres, e o empregado não conseguiu, né, provar na justiça que aquele direito está sendo violado, a empresa pode ganhar, né? Pode ganhar na justiça, Uhum. né? E ter toda a sua documentação organizada, documentos, gente, FGTS, INSS, se não tiver guardado por 30 anos, como diz a lei, você pode ser penalizado a pagar novamente com juros, É multa. por isso que eu amo, Fabi, assim, conversar com você, porque é tanta informação. É muita informação. E coisas muito importantes, porque você falou 30 anos. Muitas das pessoas acham que tem que guardar documento por 5 anos. Não, porque ali tem um INSS daquela pessoa, daquele funcionário, que vai se aposentar daqui a 30, 40 anos. Uhum. Né? Então ele vai precisar dessa documentação se ela não tiver lá no CNIC dele, no INSS. E a nossa amiga Receita, ela adora Ela mandar deve esperar. as notificações no último Exatamente. momento. Entendeu? Acho que ele 45 do segundo tempo, ela manda as notificações. Ela manda as notificações. Funciona assim mesmo. É por aí. Então, o meu conselho é esse. E não é só a questão jurídica trabalhista. O regime tributário é muito importante, porque você às vezes pode pagar menos impostos escolhendo um bom regime tributário. A sua empresa pode ter incentivos fiscais, onde você pagou o INSS, aí você pode ter o incentivo de ter os últimos 5 anos de volta, né? Ter profissionais capacitados, né? Porque aqui toda empresa quer gerar lucro, Claro, né? Essa é a finalidade. claro, não é sem Ninguém fim. aqui, né, tá trabalhando sem fins lucrativos, Claro. até porque o lucro é o Faz fundamental, é o que inclusive a faz empresa se a manter no economia mercado, gerar, né? exatamente. Então, o meu conselho é esse. E com relação aos empregados, a mesma coisa. Se ele acha que tem um direito dele sendo violado dentro da empresa, ele está sendo desrespeitado e ele não quer pedir demissão, que ele contrate um advogado, né, Uhum. para orientar ele para qual o caminho, qual o melhor caminho. Vamos tentar um acordo aqui. Não vai dar com o jurídico da empresa, ou não, vamos tentar na forma judicial. Então, Gente, vocês já viram que sabe muito, né, que tem muito muita coisa, de informação, muita coisa pela frente, e em diversas áreas, né, porque é tributário, trabalhista, a gente precisa estar atento a tudo isso. Eu vou colocar aqui vou pedir para a produção colocar, seu Instagram, né. perfeito. Qual é o Instagram? É @ximenes_adv. Tá, e colocar também, telefone de contato do escritório, para quem quiser, entrar em contato também para poder falar contigo. E eu quero te agradecer. Eu que Muitíssimo agradeço, obrigada. foi maravilhoso. Muito obrigada por me receber tão bem aqui na sua Ah, casa. é nosso. Você
é mais do que uma empresária, é mais do que uma mulher que me inspira. Você é uma amiga que eu tenho do coração. E eu agradeço muito de estar Gente, aqui. é, né? É muito amor, gente, é muito amor. É difícil, gente, manter essa formalidade. É o que é muito amor, é um profissional com muito carinho, com muito Sim, afeto, né? E com muito respeito, eu acho, né? A gente se respeita muito como mulher, Sim, como profissional, como amigas, né? Então, eu acho que isso tudo move, né? Assim, a Amanda e a Fabi, a gente inclusive tem um Instagram nosso. A gente não movimenta, gente. A gente não movimenta. porque a gente trabalha muito. Mas o povo ama quando a gente movimenta. Mas a gente Vou botar uns TBTs lá essa semana. pouco movimenta aquele Instagram. Gente, mas olha, eu tô muito feliz de fazer esse episódio com você mais uma vez. Muito Muito obrigada. obrigada. Pode me chamar 1000 vezes, que minhas 1000 vezes. E, gente, a gente fica por aqui. Um beijo pra vocês. Um próximo episódio eu vejo vocês lá. Beijo.